Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje nós estamos aqui com o Dr. Nemer, que é um médico ultra especialista. Ele é especialista em clínica médica, em cardiologia e vai dar um pouquinho do seu conhecimento para vocês, para os funcionários dos nossos clientes, que possam ter dúvidas ainda sobre o Covid-19, o coronavírus, e relacioná-las com as doenças cardiovasculares, ok? Dr. Nemer, muito tem se falado sobre o grupo de risco, né? Os indivíduos que têm mais chance de desenvolver a forma grave do Covid-19. Quem são os indivíduos que estão nesse grupo de risco? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Olá, Ricardo. Saudações. Os pacientes que estão no grupo de risco são já bem conhecidos, os idosos, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com problemas renais, doença renal crônica, dialítica ou não, pacientes com problemas pulmonares, né, entre outros, né. Recentemente até surgiu um artigo britânico onde demonstrou que a obesidade tem sido relacionada com casos graves do Covid-19. Legal. E voltando um pouco mais para as doenças cardiovasculares, explica um pouquinho quais são e o que são as doenças cardiovasculares para o pessoal que está assistindo nosso vídeo. As doenças chamadas cardiovasculares são as doenças relacionadas ao coração e aos grandes vasos. Então são doenças bem conhecidas como hipertensão arterial, como insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças cardiomiopatias, são doenças relacionadas ao músculo do coração e aos grandes vasos. Dentre elas, essas doenças bem incidentes e prevalentes, além também das doenças congênitas cardíacas, que são doenças onde o paciente nasce com aquela doença, uma doença de nascença, uma doença congênita, relacionada à câmara do coração, ou seja, ela pode ter deformidades, também chamadas de doenças congênitas. Além dessas já citadas, são as doenças cardiovasculares mais comuns apresentadas. Então, as mais comuns, poderíamos dizer que os hipertensos, por exemplo, estão nesse grupo, hipertensos. Exatamente. Os cardiopatas, né? Os coronariopatas. Explica um pouquinho das principais, cite aí umas 3 ou 4 para a gente... A hipertensão é o carro-chefe, é o protótipo das doenças cardiovasculares, a hipertensão, e a mais importante, que a hipertensão, ela está relacionada com uma doença que é silenciosa, ela vai aos poucos modificando todo o sistema circulatório e causa um risco grande para o indivíduo que não acompanha e não trata essa doença, não controla essa doença. Já outras doenças, como a doença que você citou, doença coronariana, que é a doença das artérias coronárias, são os entupimentos no coração, esses são doenças que causam infarto, se não tratados, e também uma doença sindrômica, que é a insuficiência cardíaca, quando o coração fica cansado, ou seja, o coração, o bombeamento dele, por alguns fatores, vai ficando deteriorado e isso causa uma série de sintomas e consequências para o indivíduo. Perfeito. E esses indivíduos que possuem as doenças cardiovasculares que você citou aí, eles devem parar de tomar o medicamento ou devem continuar o tratamento? De maneira alguma. Parar a medicação não é indicado, quase que em hipótese nenhuma, em várias situações. Até mesmo quando você vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, você tem que manter o jejum. O ideal é que o paciente não pare de tomar medicação, ele tome com muito pouco líquido, por exemplo. Os antihipertensivos, vamos dizer assim, os remédios para hipertensão, os remédios para insuficiência cardíaca são muito importantes. Com essa pandemia, há sempre uma dúvida, deve parar ou não. Quase que nenhuma medicação que os pacientes usam, seja para doença do pulmão, seja para doença do coração, devem ser paradas. Se ele usa é porque ele está precisando e só vai descontrolar essa doença, causando mais risco ainda. Então não deve parar de usar nenhuma medicação que já usa. Até porque os doentes descontrolados têm mais chance de desenvolver a forma grave. São os piores, exatamente. E com relação aos medicamentos que terminam com o PRIO ou com o Zartan, né, os medicamentos muito comuns aí no tratamento. Então, tem se falado em parar de tomar. Então, esses remédios, deve parar de tomar? Também não. Esses medicamentos são bem comuns no uso geral, a população em geral usa muito, que são os que você falou, terminados em PRIO, são os IECAs que a gente chama, um grupo de medicamentos que inibe a conversão da angiotensina, ou os BRAs, que agem também perto do pulmão.
existiu inicialmente um estudo que correlacionou, um estudo em animais, que correlacionou que um dos receptores que nós temos que faz o vírus entrar na célula, esses remédios poderiam aumentar a chance desses receptores aparecer contraindo mais a doença. Isso depois foi visto que é um pequeno estudo só que alarmou isso, mas os estudos randomizados depois, os estudos maiores estão sendo feitos e orientações formais é que isso não seja feito. Essas medicações não têm evidência forte que causa piora nos casos do Covid, no caso do coronavírus. Então, a indicação pela Sociedade Europeia de Cardiologia, pela Sociedade Americana, American Heart, American College e a Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta a não parar de usar essas medicações. É muito importante que essas medicações sejam continuadas, até porque, se descontinuadas, poderiam gerar, na população gerar uma descompensação, gerando maior risco à pandemia do coronavírus.